Meus amigos, o inevitável aconteceu e eu não queria ser o Alexandre de Moraes agora não. Uma decisão da justiça concedeu um habeas corpus que bate de frente com sua decisão e promete estremecer Brasília. Vamos falar também sobre a cobertura do Metrópolis, que denunciou a quebra de braço entre Moraes e os tribunais no caso Roberto Jefferson. Esse poderia ser apenas mais um capítulo dessa novela, mas agora, mais do que nunca, Moraes será pressionado. E ele até acha que é o dono do Brasil, mas felizmente não é bem assim não. Vamos falar também sobre a anistia, que o PL articula. E é por isso que eu sempre falo, é sempre bom conferir quem é o deputado, que diz lutar pelos seus ideais. Hugo Motta está fazendo um trabalho digno da esquerda. Diz que está do nosso lado, mas por trás ele está atendendo aos próprios interesses. Trago uma apuração sobre isso na Revista Oeste, que é categórica em afirmar que Hugo Motta está no centro de articulações para impedir o PL. E já que vamos falar de Hugo Motta, não vamos deixar de mencionar a sua decisão, que pode livrar Ramagem e Bolsonaro das garras do STF. Mas esse não é um ato bondoso. É importante que estejamos unidos agora, mais do que nunca. Uma decisão errada pode custar muito caro para a direita. Vamos falar também sobre as estratégias do PL para confrontar a inércia de Motta e avançar com os projetos importantes para o país. Esses são alguns dos temas do editorial de hoje. E antes de iniciarmos, gostaria de agradecer sua presença. É um prazer inenarrável vê-los aqui. Precisamos da sua participação constante. Então, lhes desejo uma sexta-feira abençoada. E peço licença para entrar no seu lar. Então vamos, que o dia hoje só está começando. A primeira manchete do dia é o apelo da filha de Roberto Jefferson, publicado na nova coluna de Paulo Capelli no Metrópolis. Ela diz: com todo respeito à sua posição, apelamos à sua humanidade e senso de justiça. Meu pai já pagou um preço altíssimo, permita que ele cumpra a prisão domiciliar. Filha de Jefferson apela à humanidade, o senso de justiça de Moraes. Mas vocês sabem, né? Que Moraes e humanidade não andam juntos, correto? Não adianta pedir, clamar por justiça e fazer o escarcéu. Moraes dorme e acorda pensando em prender Bolsonaro e seus aliados. E ele não descansará, mas felizmente o Brasil ainda não está na mão da esquerda. Vamos continuar vendo o que diz a coluna? Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil comemorou a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de conceder prisão domiciliar ao ex-deputado e ex-presidente do PTB, Jefferson, que foi condenado pelo STF a mais de 9 anos de prisão pelos crimes de atentado aos exercícios de poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. É isso mesmo que vocês ouviram. Roberto Jefferson poderia cumprir prisão em casa hoje mesmo ao lado de Cristiane, mas não fará isso agora, por causa de um outro mandato de prisão preventiva, expedido por Alexandre de Moraes. E é ele que está atrasando a liberação de Jefferson. Débora Rodrigues teve o mesmo direito concedido. Então, por que não conceder o mesmo ao ex-deputado? O que Cristiane Brasil está pedindo é que o ministro tenha compaixão com o estado de saúde do pai dela. O que sabemos é que Roberto Jefferson está muito debilitado. O TRF já concedeu habeas corpus, impondo uma série de privações. Ele precisa ficar em casa, até porque ele continua cumprindo a pena. Ele não pode usar redes sociais e precisa ter uma tornozeleira. O que, honestamente, diante do seu estado físico, acho praticamente impossível ele não cumprir. Mas enquanto Moraes não liberar, nada feito. Mas a minha opinião mais honesta, eu não confio que tenha um pingo de humanidade no ministro. Mas ele pode acabar concedendo. É uma situação bem complicada, mas eu acho que para manter os ânimos apaziguados, ele deve conceder essa prisão domiciliar o quanto antes. O que resta agora é esperar para ver os próximos capítulos dessa história. Mas com certeza, assim que tivermos uma atualização, você confere aqui. Então vamos para a próxima notícia do nosso editorial. Eu não te disse que o editorial de hoje prometia? Não disse?
E o que você está achando até aqui? Vamos lá, a Revista Oeste traz a seguinte manchete. Mota negociou anistia com PT e PL, diz deputado. Deputado diz que Mota acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo ao negociar a anistia. Já sabemos que no Congresso o que mais temos é gente assim. Diz que está do seu lado enquanto se apunhala pelas costas. O tal deputado ouvido pela Revista Oeste, Biratã Sanderson do PL, ele fez mais uma crítica bem forte ao presidente da Câmara. Mas não parou por aí não, viu? Segundo ele, Hugo Mota mudou muito desde que ele ocupou a presidência da casa. Ele tinha prometido pautar a anistia ao PL, mas por debaixo dos panos prometeu ao PT que não colocaria a proposta para votação. Aí eu fico imaginando aqui, o que o PT prometeu em troca? Todo mundo sabe que Mota buscou apoio para a eleição, mas na hora de cumprir com sua palavra, de qual lado ele ficará? Segundo o próprio Sanderson, a decisão de Mota só sairá na próxima semana. Sótines Cavalcante até tentou articular uma reunião com Mota nas últimas semanas, mas diante das recusas, o sentimento do partido passou a ser recíproco e ele está fugindo da responsabilidade firmada. Eu não sei se o PL foi ingênuo em acreditar nele. Eu, na verdade, tenho certeza absoluta. Não podemos mais acreditar apenas em pessoas que se dizem de direita. Precisamos analisar a vida desse sujeito e entender suas raízes. Sabe o ditado? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és? Pois bem, as pistas não foram poucas. Reuniãozinha na casa de Moraes, viagem ao lado de Lula, fugindo do PL como o diabo foge da cruz. Se vocês esperam que a anistia seja pautada, rezem, porque eu acho difícil que Mota contrarie o governo. Mas como aqui eu não trabalho com achismo, olha essa matéria do Metrópolis. Mota pede para líderes não assinarem anistia e PL muda estratégia. Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, agora recolhe assinaturas individuais para tentar pautar o projeto sobre anistia. Com o perdão do linguajar, isso aqui não é uma covardia? Agora é correr contra o tempo. Olha o que disse Sótines ao Metrópolis. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sótines Cavalcante, do PL, afirmou nesta quinta-feira, dia 3/4, que o partido mudou a estratégia para conseguir apresentar o requerimento de urgência para o projeto de lei PL da anistia, que propõe beneficiar os condenados por envolvimento nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. E com essa nova abordagem, Mota instrui que os líderes não assinassem o requerimento agora. O que será que ele está esperando? Talvez seja a ordem lá do Alvorada? Olha só que sacanagem, pessoal! Com a limitação à estratégia do PL, mudou e agora, ao invés das assinaturas dos líderes, o partido recolhe assinaturas individuais dos deputados para conseguir protocolar o requerimento de urgência para o projeto. O documento permite que um texto seja apreciado diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões antes. Só tem uma mensagem ao Sótines. Ele tentou ser diplomático, porque é o que um político deve ser realmente. Disse isso aqui. Quero deixar claro que o presidente Hugo Mota continua sendo e será sempre aliado do PL em todas as nossas bandeiras, inclusive na anistia. Entretanto, a gente tem que entender as situações e a pressão que a cadeira de um presidente sofre. Mas a verdade não é bem assim, é? Porque quem não está do meu lado está contra mim. Ser presidente é algo que ele pediu e a obrigação dele é estar à altura do cargo. Tenho certeza de que o pai de família que saiu de casa às 6 horas da manhã também lida com pressões constantes, mas ele não deixa de trazer o sustento para casa. Pressão todo mundo vive, a não ser que estejamos falando de outro tipo de pressão. E olha só o que eu trago da coluna Tássio Lohan. PF faz nova operação para investigar indícios de desvio de emendas de Hugo Mota. Contrato abastecido com emenda do orçamento secreto apadrinhada por Hugo Mota é superior a 6 milhões. É até bem simples. Essa investigação contra Mota deixa ele na berlinda. Sabemos como o STF trabalha. Basta punir sem julgar, um passo fora da linha que eles desenharam.
E a cadeia para a Mota? Não tem nem conversa. Mas para não ficar tanto na cara, aí vai um prêmio de consolação ao PL. Mota acata pedido do PL de sustentar processo contra a ramagem e recurso vai para o CCJ. Vamos ler mais para entender como isso pode ajudar Bolsonaro? O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sótines Cavalcante, afirmou nesta quinta-feira que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acatou o recurso apresentado pelo PL para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, réu no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado. O recurso segue para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. De acordo com Sótines, o recurso busca restaurar a prerrogativa funcional do artigo 53 da Constituição, que permite ao Congresso Nacional suspender ações penais contra parlamentares por crimes cometidos após a diplomação. Eu não posso garantir que essa decisão é realmente favorável, até porque tudo fica novamente nas mãos de Moraes e ele não respeita nenhuma lei. Ramagem fora da ação representa a chance de retirar Bolsonaro também. Mas veremos como será daqui para frente. E já que estamos falando de promessas para o futuro, que tal falarmos da possível candidatura de Felipe Neto para 2026? É isso mesmo que vocês escutaram. Quando você pensa em levar esse país a sério, isso acontece. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Aspas, Felipe Neto anunciou a sua pré-candidatura à presidência da República. Não é um gesto de vaidade, fecham aspas. Se isso for verdade, estamos realmente piores do que imaginei. Se você prestar bastante atenção, parece ser apenas uma piada duvidosa. Mas eu acredito cá entre nós que ele está apenas testando a repercussão. Eu não dormiria no ponto e ficaria com os meus olhos bem abertos. Começa assim. Daqui a pouco, tá na presidência decidindo o conteúdo educativo que seu filho receberá na escola. Depois dessa eu preciso me recuperar a energia. Muita coisa triste, algumas promessas boas e outras nem tanto. Mas nada que a nossa fé não supere.
Eu agradeço sua permanência até aqui, um forte abraço, até o nosso próximo editorial.